Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para contar mais uma história para vocês e o João Henrique está aqui. Oi, gente. E ele vai me ajudar. Ele também tá com saudade de vocês, eu tô com muita saudade. Enquanto a gente não pode se encontrar, a gente vai contando histórias por aqui mesmo, tá? Bom, semana passada vocês conheceram Salomão. Salomão era o filho de Davi e ficou como rei quando Davi faleceu. Davi deixou ele como sucessor do trono, tá? Do trono de Israel. Esse aqui é o Salomão, tá? É o Salomão de ferro. Salomão era um homem temente a Deus e obediente aos ensinamentos do pai dele, Davi. Salomão um dia foi oferecer sacrifícios no monte. Tá aqui o monte. Salomão foi até o monte para oferecer o sacrifício. Então, ele pôs o cordeiro aqui. Obrigada. Pôs o fogo. E ofereceu o sacrifício a Deus, né? Como forma de agradecimento, como forma de pedir perdão pelos pecados dele, pelos pecados do povo. Então, ele fez isso. E ele cochilou. Deitou lá debaixo de uma árvore, tirou um cochilo. E no meio desse cochilo, ele teve um sonho. Eu vou contar para vocês o sonho. Nesse sonho, Deus aparecia para Salomão e ele falava assim: Salomão, meu filho, o que você quer? Pede para mim que eu te darei. Salomão respondeu para Deus: ó Senhor, o Senhor sempre foi tão bondoso comigo e com meu pai. O Senhor me deu esse reino para eu governar e esse reino é tão numeroso e eu sou tão jovem. Eu peço sabedoria. Sabedoria para eu poder governar esse povo com justiça e para eu saber discernir o bem e o mal. E Deus se alegrou desse pedido de Salomão. Deus falou: meu filho, porque você não me pediu riqueza, porque você não me pediu para os seus inimigos morrerem e você não me pediu vida longa, eu vou te dar a sabedoria que você pediu. Mas eu também vou te dar riqueza, vou te dar paz e vou te dar... E nunca ninguém, nem antes e nem depois de você, vai haver alguém mais rico e mais honrado do que você. E nunca vai haver alguém mais sábio, nem antes de você e nem depois de você. Até para nós, nos dias de hoje, a gente tem que trazer isso como um ensinamento de Deus. Para a gente não buscar as coisas materiais, para a gente não fazer de tudo pelas coisas materiais, né? A gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, fazer as coisas de Deus primeiramente. Deus, ele tinha riqueza para dar para Salomão. Se Salomão tivesse pedido, Deus teria dado. Mas Deus deu além daquilo que Salomão pediu. Assim ele faz conosco também. Se ele vê no nosso coração disposto a fazer primeiramente as coisas de Deus e deixar as coisas materiais para depois, Deus vai nos acrescentar todas as coisas que a gente precisa, tá? E Deus falou mais ainda para Salomão. Ele falou: se você me obedecer, eu vou te dar vida longa. Salomão acordou. E Salomão percebeu que havia sido de verdade, que não tinha sido só um sonho, que Deus tinha falado com ele realmente. Então, Salomão desceu do monte e foi festejar. Ficou feliz, ficou alegre, foi festejar. Bom, aí aconteceu uma história. Duas mulheres, elas moravam juntas numa mesma casa e as duas mulheres estavam grávidas. Uma delas teve o bebê. 2 dias depois, a outra teve o bebê dela, nasceu também. Essa daqui foi dormir com o bebê e rolou na cama em cima do bebê e o bebê morreu. Ela, muito esperta, se achando muito esperta, o que ela fez? Ela estava dormindo, essa aqui também estava dormindo. Ela levantou, trocou os bebês.
Pegou esse bebê dela que estava morto, colocou na outra. Pegou o bebê vivo da outra e pôs para ela. Olha que espertona. Essa daqui, quando acordou, ficou desesperada. Falou, não, esse bebê tá morto, mas ele não é meu filho. Meu filho é diferente. Ela percebeu que tinha alguma coisa errada, né? E aí elas começaram a discutir. Não, esse bebê é meu. Não, esse bebê é meu. Não, o bebê... Todas as duas falavam que o bebê vivo era delas. Não, o bebê vivo é meu. Não, o bebê vivo é meu. Ficou aquela discussão. Elas foram até Salomão. Pegaram o bebê vivo e foram até Salomão. E contaram a história delas para Salomão. E começaram a brigar na frente de Salomão. Não, isso é mentira. O bebê vivo é meu. Não, o bebê vivo é meu. Não, o bebê vivo é meu. Salomão falou, pode parar. Eu vou resolver essa história. Traga uma espada. Traz uma espada. Pediu pro servo dele buscar uma espada. Eu vou cortar o bebê no meio. Já que vocês duas estão querendo o bebê, a gente não sabe de quem é o bebê, eu vou cortar o bebê no meio. Fica metade para uma, metade para outra. A mãe verdadeira ficou desesperada. Ela falou, não faça isso, não faça isso. Não, deixa, dá pra ela. Eu prefiro o meu bebê ficar sem o meu bebê do que o meu bebê morrer. Porque você vai cortar meu bebê no meio? Não. Eu prefiro ele vivo e nos braços de outra mãe. Então eu abro mão dele. E aí Salomão percebeu que essa era a mãe verdadeira do bebê. E falou pra ela, leva o seu bebê, que o filho é seu. E aí, todo o reino ficou sabendo que Salomão fez isso. E todos perceberam que Salomão tinha muita sabedoria, que era sabedoria vinda de Deus realmente. Salomão, aquela sabedoria que Deus deu para ele foi tão sábio que ele sabia falar sobre todos os animais. Ele sabia os nomes, quanto tempo vivia, do que eles se alimentavam, tudo sobre os animais ele sabia. Ele sabia também sobre as plantas, todas as plantas ele sabia o nome delas, para que servia, ele sabia de tudo. Ele escreveu mais de 1000 músicas, ele escreveu mais de 1000 provérbios, palavras de sabedoria, né? Então, a sabedoria que Deus deu para ele era sobre tudo, sobre todas as coisas. Assim ele também faz com a gente. Tem um versículo na Bíblia, lá em Tiago, que fala assim, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente. Vamos fazer esse exercício de sempre pedir para Deus sabedoria, para a gente saber conduzir todas as coisas, saber a diferença entre o bem e o mal, e nós seremos bem-sucedidos na nossa vida, tá? Bom, essa é a história. A atividade de hoje que eu vou pedir para vocês fazerem é o seguinte. Lá no sonho de Salomão, lá no monte, Deus falou para Salomão assim, Deus fez uma promessa para Salomão. Ele deu a riqueza, ele deu a sabedoria e ele falou, se você fizer uma coisa, eu vou te dar vida longa. Qual era essa coisa? Eu contei na história. Mas se vocês lembrarem do que eu contei, vocês vão saber a resposta. Se vocês não lembrarem, eu vou pedir para vocês lerem lá em 1 Reis, capítulo 3, que tá falando lá e vocês vão saber a resposta dessa atividade, tá bom? Deus abençoe vocês, um bom final de semana. Até mais. Tchau.